olhar contemplativo sobre Jerusalém no belo cenário de Dominus Flevit, teve início o capítulo da custódia da Terra Santa. Um momento forte para os frades capitulares foi a celebração do lava-pés no Santo Cenáculo. Lojas de souvenir para os peregrinos cristãos, um convento de freiras contemplativas francesas e a destruição em maio de 1948. As escavações perto da Porta Nova e o ressurgimento das páginas da história de Jerusalém. Na Terra da Bíblia, 35 inscritos para o curso de Geografia e Arqueologia Bíblica em Jerusalém. Um mês de palestras e reuniões para os alunos das escolas de teologia da Itália. Os frades da Terra Santa abriram um capítulo da custódia com um olhar contemplativo sobre Jerusalém. A liturgia introdutória, presidida pelo visitador-geral Padre Francesco Bravi, foi realizada no sugestivo cenário de Dominus Flevit, o santuário que oferece o mais belo panorama da Cidade Santa. A primeira atitude é de agradecer ao Senhor e aos frades da custódia por terem vivido esses 800 anos no valioso serviço de atendimento nos santuários. Certamente, a perspectiva é continuar de modo novo esse serviço, sempre acolhendo todos os peregrinos que chegam a estes santuários, oferecendo nosso testemunho de presença e de uma fraternidade acolhedora. Nas palavras de Frei Francesco Bravi, presidente do capítulo, ressoa forte e imperativo o tema condutor: sereis minhas testemunhas. Trata-se de uma busca pela via mais adequada para ser testemunhas do Senhor ressuscitado em Jerusalém e até os confins da terra. Olhar para a cidade, como eu disse, é manter o olhar fixo em Jesus, autor e consumador da nossa fé. No dia seguinte, começou a primeira sessão do capítulo, precedida por uma missa votiva do Espírito Santo como principal protagonista. A missão e o testemunho são, de fato, obra do Espírito do Senhor. Um outro momento forte dentro do capítulo foi o rito do lava-pés no cenáculo, lugar significativo, onde o Senhor nos deixou a lembrança do seu amor no sinal do lava-pés e a instituição da Eucaristia. Aqui, o Cristo ressuscitado apareceu aos apóstolos e sobre eles enviou o Espírito Santo. É aqui que os frades menores começaram a missão na Terra Santa em 1335. O cenáculo foi o primeiro convento franciscano, de modo que Padre Pier Battista Pizzaballa, como custódio da Terra Santa, é o guardião do Monte Sião e do Santo Sepulcro. Para nós, os frades menores, voltar às origens significa voltar aqui, a um lugar de onde fomos expulsos. Sentimos o desejo de voltar e faremos de tudo para retornar aqui. Para os frades menores da custódia da Terra Santa, conservar os lugares e os santuários não significa tanto salvar a propriedade, mas manter viva a memória da presença de Cristo e da Igreja. Para representar com um gesto o serviço que os frades desenvolvem na Terra Santa, o padre custódio lavou os pés dos freis e de alguns leigos, representando os cristãos locais e os peregrinos de todo o mundo. Jerusalém, a entrada da Porta Nova com a Praça de Jaffa atual e como era antigamente. Um passado não muito distante, a memória vindo à tona após a construção do novo trilho em Jerusalém, descobriram, entre outras coisas, os restos de um mosteiro destruído durante a Guerra de 1948. O Convento das Irmãs da Reparação, uma ordem contemplativa também dedicada a obras de caridade. Para contar a história pouco conhecida desta parte da cidade, que há 800 anos era conhecida como bairro francês de Jerusalém, Gerhard Feinstein, arqueólogo de Israel, que liderou as escavações. Encontramos edifícios que estavam dos dois lados da porta, e onde estamos agora foi o Convento das Irmãs de Maria Reparatrice. Atrás de mim, um edifício com casas e lojas para os peregrinos.
Ao mesmo tempo, mais em direção à porta de Damasco, a escola franciscana para os meninos. Feinstein descobriu que perto do mosteiro havia muitas lojas de souvenir para os peregrinos cristãos. Em seu escritório, nos mostra que o que foi encontrado durante as escavações não muda muito o estilo de lembranças dos últimos 60 anos. Crucifixos, terços, medalhas, cruzes da Terra Santa, perfumes. Encontramos também pedaços de canhão e também o apito de um policial britânico. Testemunhos de vida enterrados sob os escombros da destruição em 1948. So this location is very important for the history of Catholicism in the 19th century. Toda esta área é muito importante para a história do catolicismo do século XIX e da história de Israel, porque é aqui que aconteceu o conflito entre árabes de 1948. Na verdade, estamos no lugar que em 48 era o ponto de passagem entre a parte árabe e hebraica. O convento estava aqui e foram os únicos edifícios cristãos a ser atingidos durante a guerra. Infelizmente, eles estavam no lugar errado. Foram dias cruciais para as irmãs da reparação, que tiveram que deixar o convento e ir morar em outra casa perto do Patriarcado Latino e mais tarde no Hospital Francês. A história deste mosteiro, que foi construído em 1888, é narrada também por Collins e Dominique Lapierre na monumental obra Jerusalém nos Dias de Guerra. Ninguém entre os religiosos da época teve a vida destruída como as 29 freiras de clausura que tiveram a enorme infelicidade de viver naquele que foi provavelmente o edifício mais exposto em toda Jerusalém. Agora, pelas necessidades urbanas e já completamente coberto, o mais importante, disse Feinstein, que está supervisionando um histórico detalhado, é que foram consideradas descobertas arqueológicas de prédios que remontam a 1888, uma importante contribuição para as páginas da história recente e também cristã de Jerusalém. Um curso de arqueologia e geografia bíblica em Jerusalém. Um mês de aulas, encontros e visitas que permitem aos estudantes do curso de Teologia Bíblica das faculdades italianas fazerem uma experiência de estudo na terra da Bíblia. Duas as propostas oferecidas pelo curso: o estudo hebraico bíblico e a geografia e arqueologia bíblica. Do curso organizado pelo Estúdio Bíblico Franciscano, em colaboração com a Faculdade de Teologia de Milão, de Lugano, da Pontifícia Universidade Gregoriana e do Angélico de Roma, participaram 36 membros, incluindo 4 professores, 20 alunos de pós-graduação de 12 países diferentes, como Yosvani Carvajal, cubano graduado em Teologia Bíblica na Pontifícia Universidade Gregoriana. A expectativa é poder nutrir-se o máximo com todas as realidades que estão aqui e também com a presença de várias pessoas, em particular da escola franciscana, que tem um grande conhecimento de arqueologia e dos lugares santos. E nós queremos aproveitar todo esse conhecimento para poder levar aos nossos países. A característica dos cursos é ter também professores de diferentes origens culturais e religiosas. De judeus israelenses, religiosos e leigos das universidades, aos professores cristãos, franciscanos e dominicanos e até arqueólogos muçulmanos. Queremos crescer e dar um exemplo de sincera cooperação e amizade entre judeus e cristãos. Costumamos falar do Holocausto para fazer memória, fato que não pode ser repetido, mas, na minha opinião, a educação não pode passar apenas pela memória do passado, mas para abrir um futuro deve levar as pessoas a uma experiência de amizade sincera. É por isso que a ideia foi muito apreciada.